Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia aqui com o professor David Vieira. Hoje nós vamos falar sobre Geografia Econômica. Quando nós falamos de economia, devemos ter em mente que nossa economia é baseada no sistema capitalista. E o sistema capitalista, ele tem as suas formas de operar, ele tem os seus modelos produtivos. Um dos modelos produtivos, e por acaso que é o predominante hoje em dia, é o neoliberalismo, que vai ser o tema da nossa aula. E para começar bem, vou colocar logo na tela aí as principais características do neoliberalismo para vocês irem se ambientando. É uma forma do capitalismo funcionar, como nós vimos. Mínima intervenção do Estado na economia. O que isso quer dizer? Para os neoliberais, o Estado não deve interferir na economia, como controlar preços, deve deixar as empresas se organizarem. Se alguém quiser comprar alguma coisa, vai ter alguém para vender, deixar a economia ser regida pela lei da oferta e da procura. Privatização das empresas estatais. O que isso quer dizer? Privatização é quando eu passo uma empresa que é pública para a iniciativa privada. Ou seja, eu vendo essa empresa, o Estado vende essa empresa para um grupo privado e assim eu privatizo. O outro ponto é a extinção das garantias trabalhistas. As garantias trabalhistas são os direitos que os trabalhadores conquistaram no decorrer de muitos anos, como, por exemplo, férias, 13º, fundo de garantia, direito à previdência, a se aposentar. Tudo isso, para os neoliberais, são coisas que atrapalham o desenvolvimento econômico, como, por exemplo, acabam influenciando no aumento da inflação. Porém, o outro ponto é a ênfase na globalização. Para os neoliberais, a globalização é muito importante. Por quê? Porque a globalização é a integração do mundo através das novas tecnologias, da comunicação, da informação, e isso favorece o comércio, a circulação. E os neoliberais, eles são a favor do livre comércio, sem nenhum tipo de barreira entre os países. Nós vimos aí, pessoal, as principais características do neoliberalismo na economia. Porém, o neoliberalismo, ele também influencia na sociedade. Principais características: é contra o estado de bem-estar social. O estado de bem-estar social é justamente constituído pelas garantias trabalhistas. É aquilo que dá dignidade ao trabalhador, como os direitos que nós vimos anteriormente. Surgiram no pós-Segunda Guerra Mundial. Vamos chegar a esse ponto. Depois nós temos o assistencialismo para o combate à pobreza. O assistencialismo seria uma forma de o Estado promover a alimentação dos mais pobres, como por exemplo, uma cesta básica, um vale-gás ou uma renda mínima. Eu digo renda mínima, não estou falando de salário mínimo, estou falando de uma renda bem menor do que o salário mínimo. Seria justamente só para a pessoa ter o que comer. É isso que defende o neoliberalismo. Outro ponto aí na tela: supremacia do individualismo sobre o coletivismo, sob a ideia do empreendedorismo. O que isso quer dizer? Que no neoliberalismo, o individualismo, ele é um valor na sociedade, porque você é o único responsável pelo seu sucesso. Nisso se tem a ideia do empreendedorismo, você correr atrás com o seu trabalho, o seu suor e fazer o seu futuro acontecer, a sua vida acontecer. Deixando de lado o coletivismo, que seria as pessoas se organizarem em grupos para cobrar do Estado que ele faça o seu papel, que é promover a igualdade social. E, por último, a primazia da meritocracia, que tem a ver também com o individualismo. A meritocracia é a ideia de que você é o único responsável pelo seu sucesso. Se você fracassou na vida, a responsabilidade é unicamente sua. Então, pessoal, nós vimos aí as principais características do neoliberalismo na economia e na sociedade. Porém, como que o neoliberalismo ele se implantou no mundo até chegar nos dias atuais com essa dominância que ele possui nas nossas vidas?
devemos voltar lá no século XIX, com o pai do neoliberalismo, que foi o liberalismo econômico, de Adam Smith. Dizia que deveria haver a livre concorrência, os países deveriam comercializar sem nenhum tipo de barreira. O mercado deveria ser regido pelas suas leis próprias, a lei da oferta e da procura. Dizia-se que haveria uma mão invisível, a mão do mercado que iria regular as trocas comerciais. Porém, o liberalismo ele levou uma das maiores crises da história, que foi a crise de 1929, uma crise de superprodução, onde ocorreu uma produção em excesso e não houve pessoas para consumir esses produtos. Com isso, muitas empresas foram à falência. A partir daí, o Fordismo, um novo modelo produtivo, ele passa a ganhar destaque no mundo. O Fordismo é a ideia da produção em larga escala, através da linha produtiva. Uma esteira ia passando com a mercadoria e os trabalhadores iam fazendo o seu trabalho. Um botava um parafuso, o outro botava uma tampa, o outro ia soldando. Isso no ritmo da máquina. Era um ritmo alucinante, um trabalho maçante. Mas, ao mesmo tempo, no Fordismo, o trabalhador deveria consumir, ele deveria ter uma boa renda para que pudesse consumir os produtos que ele produzia. Porque a produção era em larga escala, o consumo deveria ser em larga escala também. Então, o trabalhador fordista, ele tinha em sua casa todos os equipamentos eletrônicos do momento, ele podia mandar o seu filho ou sua filha para a universidade, uma coisa que até então era inviável para um operário. Mas chegamos na crise do petróleo. A crise do petróleo, na década de 1970, houve uma escassez de petróleo no mundo devido a conflitos no Oriente Médio. E a partir daí, os países centrais perceberam que não podiam continuar esse ritmo acelerado de produção e, ao mesmo tempo, manter o estado de bem-estar social como estava e mantendo também as taxas de lucro elevadas. Então, teve esse pessoal que fazer uma escolha. E quem acabou pagando esse preço foi o estado de bem-estar social. Com isso, o neoliberalismo, o novo liberalismo, ele surge à tona e começa a ser implantado em vários países do mundo, como, por exemplo, na Inglaterra, com a Margaret Thatcher. Vou colocar para vocês agora aqui a foto da Margaret Thatcher. A Margaret Thatcher ela ficou conhecida como a Dama de Ferro, devido à sua perseguição implacável aos sindicatos, aos direitos trabalhistas. Então, ela promoveu uma verdadeira reforma neoliberal na Inglaterra. A consequência desse processo foi a renda dos 20% mais pobres estagnou e dos 20% mais ricos cresceu 48%, ou seja, houve um aumento da desigualdade muito grande, como indica o índice Gini, de concentração de renda. Essa aí é a foto da Margaret Thatcher. Passando aqui o próximo slide, nós temos a consequência do neoliberalismo no mundo. Qual foi a principal consequência? Olha essa matéria aí. 1% dos mais ricos no mundo detém o dobro de 6,9 bilhões de pessoas, aponta a ONG. Isso quer dizer que 1% das pessoas mais ricas no mundo, elas têm mais que o dobro do que praticamente todo o resto do mundo. Uma concentração de renda tremenda devido à pauperização da classe trabalhadora que o neoliberalismo, que o neoliberalismo promoveu no mundo. E no Brasil? Quais foram as consequências do neoliberalismo no Brasil? No Brasil, o neoliberalismo chega na década de 90. Nós vamos ver agora as principais características do neoliberalismo no caso brasileiro. Se inicia lá nos anos de 1990. O Brasil, nesse momento, vivia uma crise econômica muito grande, devido às políticas que foram implantadas pela ditadura, como um milagre econômico, inflação elevada e uma economia em queda constante. Com isso, se propõe a criação de uma nova moeda, se propõe modernizar a economia, com a abertura do mercado nacional, abriu-se o mercado para
a entrada de produtos estrangeiros e a privatização de empresas estatais. Muitas empresas foram privatizadas nesse período. Aquisição de empréstimos no FMI e no Banco Mundial para estabilizar a economia. Então, o que acontece? O Brasil começou a se endividar com o neoliberalismo. Adquiriu empréstimos no FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, e o Banco Mundial. São agências da ONU criadas lá depois da Segunda Guerra Mundial para poder promover a integração entre os países e ajudar os países com maior dificuldade financeira. Porém, hoje em dia, eles são organismos internacionais que atuam difundindo o neoliberalismo no mundo. Então, para adquirir esses empréstimos, o Brasil teve que se comprometer a seguir a cartilha do neoliberalismo e implantar as reformas aqui no Brasil. E isso foi feito. Desmonte do bem-estar social. Vimos que muitas leis trabalhistas, muitas conquistas de anos de luta dos trabalhadores foram se perdendo governo após governo, como, por exemplo, reformas na Previdência, aumentando o tempo de serviço dos trabalhadores, o programa de sucateamento do salário mínimo e também o sucateamento dos serviços públicos. Nós temos aqui as principais empresas que foram privatizadas no neoliberalismo aqui no Brasil. Se você for mais antigo, você vai lembrar dessas empresas. Nós temos a Embraer, a Vale do Rio Doce, que era uma importante empresa de exploração mineral. Ela foi vendida por um valor que era o valor que ela lucrava em um mês com a sua produção. Também a Companhia Siderúrgica Nacional, conhecida como CSN, produtora de aço, estratégica para o desenvolvimento do país. A Telebrás, uma empresa de telefonia, e os bancos públicos também que existiam, eles foram privatizados. Exemplos do Banerj, Banespa e o Banestado. As consequências do neoliberalismo no Brasil, como nós podemos ver aí, aumento do desemprego, aumento da desigualdade social, os serviços públicos sucateados, porque no neoliberalismo os serviços essenciais eles devem ser prestados pela iniciativa privada. Com isso foi ocorrendo o sucateamento dos serviços públicos aqui no Brasil, como educação e saúde, por exemplo. Os transportes também, muito importante. A pauperização dos trabalhadores empregados e um ponto muito importante, que é a diminuição da solidariedade como consequência do aumento do individualismo. Então, aumenta o individualismo na sociedade, cada um querendo fazer o seu por si mesmo, e a solidariedade é deixada de lado. A sociedade fica menos solidária. O outro ponto é o aumento do trabalho informal, que é aquele trabalho em que não há garantias trabalhistas, e o aumento da fome também. Essas foram as principais consequências desses anos de neoliberalismo no Brasil. Pessoal, infelizmente, chegamos ao fim de mais uma aula. Tenho certeza que essa aula foi muito importante e contribuiu muito para você como pessoa e como estudante. Eu espero vocês na próxima aula, mas antes tem o desafio. Não esqueci, não. No neoliberalismo, o combate à pobreza ocorre através de A. Assistencialismo. B. Aumento da renda do trabalhador. C. Fortalecimento dos sindicatos. Qual das três opções? 5 segundinhos na tela. Então, a resposta correta, você já sabia, é o assistencialismo. Essa foi fácil. Queridos alunos e alunas, finalmente chegamos ao fim de mais uma aula. Agora sim, me despeço de vez. Espero vocês na próxima aula. Um grande abraço e um beijo. Tchau!